Pessoal, tudo bom? A gente vai dar continuidade, então, a mais um ciclo, que é o ciclo da borracha. Lembrando que este ciclo específico, ele também não tem no livro de vocês, assim como o ciclo do algodão. Também não vai ter no livro, tá? Vamos embora, então. Bom, aqui é uma imagem da extração da borracha. Lembrando que a borracha, ela vem de uma árvore, que é uma seringueira. O nome científico eu não vou lembrar, mas é uma árvore na qual ela tem um látex, uma noida, tá? Que escorre dessa árvore dependendo do tipo de corte que é feito. E naturalmente isso tem dela, tá? É dessa árvore que é extraído o látex e que foi usado. E a gente vai entender um pouquinho que ciclo foi esse, quanto tempo ele durou, onde ocorreu no território brasileiro. Bom, vamos a um pouquinho de alguns contextos aqui para a gente poder entender. O ciclo da borracha, ele vai ter um período que institui uma importante parte ou fase da história econômica e social do Brasil. Vai ter um período aqui que vai estar relacionado a esse ciclo, então a história brasileira, ela vai ter neste ciclo um importante acontecimento, porque ocorria a extração e a comercialização dessa borracha. Ele teve início, tá? O seu centro, né? A região central onde vai ocorrer é diferente das demais que a gente viu. Não é Nordeste, não é Sudeste e nem ocorre entre Sul e Sudeste, tá? Essa região vai ser especificamente a região norte do território. Então, vai envolver estados aqui, principalmente o estado do Amazonas. Então, ele vai proporcionar uma grande expansão e colonização para este território. Então, vai atrair aqui, né, a extração dessa riqueza, vai atrair também investimentos para esse local, vai causar transformação cultural e social, porque a gente vai ter aqui chegada de imigrantes para essa região, com ideias e estilos diferentes, que vai deixar marcado no território, vai ter impulso no desenvolvimento e criação de cidades como Manaus, Porto Velho e Belém, tá? Respectivamente dos atuais estados do Amazonas, Manaus, capital, Porto Velho é de Rondônia e Belém é do Pará. No mesmo período, tá? Vai ser criado o território durante esse ciclo, durante o período que vai ocorrer o ciclo da borracha, nós vamos ter aqui a criação do atual estado do Acre, que na verdade ele não pertencia ao território brasileiro, tá? Muitos brasileiros utilizavam essa área, a gente chamava de território federal do Acre, mas ele não pertencia ao Brasil. Ele vai ser comprado da Bolívia por um valor de 2 milhões de libras esterlinas em 1903. Então, não era uma terra brasileira, tá? O estado do Acre, ele pertencia à Bolívia. Esse ciclo, ele vai ter dois grandes períodos, tá? O primeiro vai de 1879 a 1912, tá? É o primeiro período, o primeiro ciclo que vai existir. E aí vai ter um segundo ciclo, tá? De 1942 a 1945, num período que o mundo vai estar vivendo chamado Segunda Guerra Mundial. Então, são dois momentos grandes, assim, dois períodos da história que a gente vai estar vendo que ocorre esse ciclo, que é o ciclo da borracha. Além disso, né, além desses primeiros contextos, a gente precisa entender que este período vai ficar também conhecido como a Belle Époque, deve ser isso, amazônica, tá? Que é um período assim de apogeu do território da Amazonas, que vai de 1990 a 1920, tá? Então, as cidades que a gente tinha citado antes, como Manaus, Porto Velho e Belém, elas vão se tornar capitais brasileiras mais desenvolvidas nesse período, tá? Por que mais desenvolvida? Porque enquanto as outras ainda estavam em processo de se organizar, essas começaram a ter energia elétrica, sistema de água encanada, esgoto, museu, cinema, tá? Estruturas que outras cidades demoraram muito tempo para conseguir.
tá? Então foi um período assim de construções com influência europeia aqui, tá? Porque a gente precisa entender que tinha um grande interesse estrangeiro na nossa borracha. Como eu tinha dito, vai ter 2 ciclos, tá? E eles vão acabar assim de maneira bem abrupta, tá? Bem uma rupturas assim bem difíceis, tá? Para a região que estava em processo de grande desenvolvimento. Só para a gente entender esse Belle Époque aqui, amazônico aqui, ou da Amazonas, vai ser períodos em que vai ter muito investimento no território, tá? Neste período vai ter criações aqui de teatro, como eu tinha dito antes, de estradas de ferro, tá? Desenvolvimento arquitetônicos aqui que a cidade não tinha antes. Então, essa é uma imagem, a gente vai ver mais uma nesse slide aqui. Então, fotos antigas e atuais de teatros, de locais que hoje são locais históricos, mas a influência arquitetônica aqui vai ser bem europeia, até porque nós vamos ter estrangeiros aqui nessa região fazendo investimentos por conta dessa borracha que ela era muito visionada na época, e a gente vai começar a entender um pouquinho mais desse ciclo agora. Vamos entender então algumas causas e consequências desse ciclo. Por que que a borracha ficou tão importante? Primeiro, a gente tem que entender que a Europa estava vivendo, ela vivenciou, e a gente falou lá no ciclo do algodão, da Revolução Industrial que ocorre no território da Inglaterra. Essa foi a primeira revolução, ocorre lá, tá? Entretanto, a gente não tem só uma revolução industrial, a gente tem pelo menos 3. A segunda revolução industrial, ela vai ter como, a primeira vai ter Inglaterra, que começa, mas não fica só na Inglaterra, tá? Nós vamos ter aqui depois, indo para França, para Itália, vai ter países que vai começar se espalhando essa revolução. Entretanto, tá? É a partir da segunda revolução industrial que nós vamos ter alguns destaques como Estados Unidos, tá? E a Alemanha. É elas que vão vivenciar a segunda etapa da Revolução Industrial. Na primeira, nós vamos ter carvão e as indústrias de tecelagem e a descoberta assim de manuseio do ferro também, tá? Não que foi descoberta, já era utilizado antes, mas aqui vai ser voltado à exploração dele. Na segunda revolução industrial nós vamos ter descoberta da energia elétrica e também do petróleo. Então vai impulsionar e vai ter o surgimento que não tinha na primeira revolução de indústrias automotivas. Elas só surgem a partir da segunda revolução industrial. Então, para a gente entender um pouquinho por que a borracha tinha um papel importante. Primeiro, porque a Revolução Industrial, ela descobriu a utilidade da borracha. Então, esse produto ele vai se tornar super valorizado até para conseguir diversificar alguns equipamentos, tá? Então, eles vão descobrir um processo chamado vulcanização, que era um processo de eliminar impurezas da borracha, né? Impurezas da coagulação dela, e vai tornar a borracha um instrumento importante para a utilização de pneus, por exemplo, de automóveis, de motocicletas, de bicicletas, e borracha também na questão de sapato, calçado, ela também vai ser utilizada. Até então era só utilizado o couro de animais, e agora com a utilização da borracha você tem uma nova roupagem, uma nova utilização, tá? Um novo instrumento aqui, um novo material que a indústria vai descobrir e vai dizer, opa, esse negócio é bom. Então, nesse período, cerca de 40% de toda a exportação brasileira, ela vinha da Amazonas e ela era paga com libras esterlina, que é a moeda do Reino Unido. Então, basicamente, nós vendíamos muita coisa para o Reino Unido. O Reino Unido era um dos grandes compradores da borracha brasileira. Então, esse boom aqui que vai ter nessa exploração da borracha vai fazer com que muitas vilas e povos ribeirinhos aqui acabem surgindo, e as cidades que elas já começavam a prosperar, elas crescem ainda mais, tá? Então, vai ter infraestrutura importante para a população que vivia nessas cidades. Então, vai ter surgimento de escolas, hospitais, tá? Hotéis para receber esses estrangeiros e até teatro, porque precisava ter na cidade uma atração aqui
digamos, cultural para fazer com que as pessoas se sentissem melhor, né, em casa. Além desse desenvolvimento econômico, nós vamos ter aqui a chegada de muitos imigrantes para trabalhar na exploração da borracha, tá? Na extração e manuseio de toda ela, porque daí vai surgir empregos, tá? Então, opa, tem emprego aqui, então começa e leva de pessoas, principalmente de nordestinos. Continuando aqui, então, um pouquinho da história. Para a gente entender como é que surge a borracha, a gente vai começar um contexto histórico sobre esse produto, tá? Em 1949, Cristóvão Colombo, ele já tinha uma ideia, tá? E já anunciava que tinha um produto brasileiro, que era uma borracha, né? E ela poderia servir de matéria-prima e exploração para o Brasil colônia, no território do Amazonas. Entretanto, nesse período, eles não deram muita importância para esse produto, tá? O que ficou aqui de auge foi as drogas do sertão, urucum, cacau, pimentas, esses produtos que eram extraídos da floresta, conhecidos como drogas do sertão. Só em 1743, um naturalista francês chamado Charles Maire Lacondamine, deve ser assim se pronuncia o nome dessa criatura, ele vai descrever o processo de extração e fabricação da goma, que é o látex, que ele era utilizado para borracha, tá? Comercial aqui. Então vai começar, desculpa, a goma de látex, né? E vai começar a ter um despertar aqui comercial para este produto. Em 1763, um químico francês vai descobrir como dissolver a borracha com terebintina e éter. E em 1770, Joseph Presley cria borracha para apagar grafite. Então, ela começa a ter um interesse maior aqui. A partir do início do século XIX, a exploração da borracha ela já vai começar a ser uma realidade. E em 1803, na cidade de Paris, era fundada a primeira fábrica de produtos de borracha. E em 1823, o inglês Thomas Hancock cria um elástico, tá? Elástico aqui para ser utilizado, então vai precisar de um látex aqui para a utilização dele. E Charles Goodyear, que é daquela marca de pneus, hoje desenvolve o processo de vulcanização, tornando esse material utilizável para a indústria. Essa é a marca de Goodyear, né? De pneus aqui. Então ele vai começar a entender que tem uma utilização bacaninha aqui para ela. O primeiro ciclo da borracha, ele vai acontecer em 1877, que vai até 1912. Nesse período, em 1877, mais de 70 mil sementes de seringueiras do Pará, elas vão ser contrabandeadas pela Inglaterra, né? Vai ter aqui, eles chamam de um escandaloso caso de biopirataria, e este fato ele vai marcar o início desse ciclo. Eles roubaram essas sementes, tá? E eles levaram para ser plantada na Ásia, especificamente, tá? Então, viram que tinha um certo interesse e aí começam a contrabandear os produtinhos brasileiros. Em 1903, o governo brasileiro, em negociação com o governo boliviano, ele vai adquirir o estado do Acre com o pagamento de 200 milhões de libras esterlinas, e aí ela vai ser que essa região do Acre, ela tinha muitas seringueiras, então ela era importante para esse período, tá? Então, mediante ao pagamento, né, eles recebem esse território
Opa, me perdi aqui. Mediante o pagamento de 200 milhões de libras esterlinas, da entrega de territórios do Mato Grosso e da construção de uma ferrovia para escoar o produto. Então, são dados alguns importantes aqui. Primeiro, eles adquirem o Acre e essa área aqui vai ser utilizada, uma parte dela, no Mato Grosso para a construção de uma estrada de ferro. A gente vai falar dela ainda adiante. As obras para a construção dessa estrada tiveram início em 1907 e foram concluídas em 1912. Então, ela resolvia alguns problemas de navegação num rio chamado Rio Mamoré, tá? Que tinha muitas cachoeiras, então precisava de uma ferrovia para escoar melhor o produto com mais garantias. Ainda sobre o primeiro ciclo, com a construção dessa estrada de ferro Madeira Mamoré, ela vai acabar entrando em decadência na década de 30 e ela vai ser desativada em 1972. Lembrando que quando ela começa a surgir o alto aqui dela, em 1912, já vai ser o final desse primeiro ciclo, tá? Em 1910, tem início a concorrência, tá? Da nossa seringueira plantada na Ásia, utilizando aquelas sementes que eles contrabandearam. Então, diferente do território brasileiro, aqui ela nascia livremente, tá? Ela é uma árvore nativa da floresta amazônica. Só que lá na Ásia, eles fizeram plantações dela. Exatamente como se faz plantação de fumo, de milho, né? Então, não tinha algumas árvores, tinha muitas árvores, porque o clima de uma parte do território asiático é muito semelhante ao clima e também o tipo de vegetação da nossa floresta aqui, tá? Afinal, eles também são cortados pela linha do Equador. Isso vai provocar uma queda brusca no preço, porque eles tinham contrabandeado essa semente e agora eles tinham uma produção em grande escala no território asiático. Então, isso vai fazer com que o preço do látex caia, tornando impossível a exploração da borracha aqui no território do Amazonas. Com isso, a fabricação de borracha brasileira ela vai entrar em crise e assim, ó, vai paralisar a economia produtora dessas regiões que produziam a borracha. Um pouquinho das imagens da estrada de ferro Madeira Mamoré, aqui. As duas são desse território, dessa construção de estrada de ferro. E a gente vai para o segundo ciclo. Primeiro se encerra, tá, com a produção de borracha, de látex em grande escala, fazendo concorrência com a Ásia e a gente perdendo ela. O segundo ciclo vai ser durante a Segunda Guerra Mundial, tá? 1942 a 1945. Durante esse período de Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender que ele vai começar em 1939 e vai até 1945, a Segunda Guerra. Em 1941, o governo brasileiro ele vai fazer um acordo com o governo norte-americano para extração, exploração do látex na Amazônia. Com isso, tá? Quando os japoneses invadiram a Malásia em 1942, tomando o controle de várias seringueiras, os Estados Unidos, por meio do Departamento de Guerra, ele vai repassar 100 milhões de dólares ao Brasil para que ele fornecesse vários artigos de defesa e entre eles a borracha, porque eles também utilizavam ela para a construção de materiais bélicos aqui para a guerra. E, além disso, né, essa chegada ou esse valor de dinheiro grande repassado ao território brasileiro, ele vai ter uma grande comoção aqui, vai ter a criação de um serviço especial de mobilização de trabalhadores para ir para o Amazonas, instituído em 1943, para o alistamento compulsório, especialmente de nordestinos que sofriam com a seca. Eles vão se alistar aqui para ir explorar o látex no norte do país. Então, esse evento ele vai ficar conhecido como a Batalha da Borracha, e ele vai mobilizar mais ou menos 100 mil, que eles chamavam de soldados da borracha, para ir lá explorar o látex.
Por fim, a borracha sintética, ela vai ser produzida logo após a Segunda Guerra Mundial, então qualquer pretensão do látex explorado na região amazônica, ele também perde, então deixa de ganhar. A partir de 1960 não tem mais essa exploração em grande escala, como se tinha antes, e atualmente São Paulo é um dos maiores produtores de borracha natural, tá? Esse foi o ciclo, tem algumas imagens aqui de como se explora ele. Aqui. Para que você extraia o látex, não é que não se tenha mais utilização dele, tá? Ele perdeu o espaço e o período do ciclo, o período áureo, deixou de existir. Ainda se extrai o látex de seringueiras, mas não tem mais o valor econômico que se tinha antes, tá? Porque hoje você utiliza borracha a partir de petróleo, então tem outros materiais a qual você faz utilização. Mas é feito cortes em diagonais, né? Na árvore, na seringueira, na qual começa escorrendo este látex. Esse látex, ele precisa passar por um processo, depois que ele é colhido, né? Vários ali vai colhendo ele, passado por um processo no qual você tem uma espécie de bacia que você coloca fogo, tá? Uma fornalhazinha, e você vai meio que aquecendo esse látex para tornar ele um rolo, que era assim que eles faziam para venda. Então aqui tá o tiozinho aqui, né? O senhorzinho aqui fazendo isso, aquecendo o látex dentro desse caldeirão aqui, que é uma bacia, e aí ele vai com uma madeira, ele vai formando uma espécie de um rolo, e aqui tá o outro tiozinho já com o rolo pronto, tá? Que era desse jeito, era dessa forma que embarcava nos navios ou nas ferrovias para seguir viagem, e era vendido desse jeito, era o látex bruto que a gente vendia, tá? E não um látex trabalhado aí, processado na indústria. É isso, um beijão para todo mundo e até a próxima!